Bem-vindo, Leão, à sua leitura do mês de abril. E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí no último mês? Vamos ver hoje quais são as energias que estão vindo aí com esse início de mês. Vamos ver quais são os desafios, quais são as forças que estão ao favor de vocês. Enfim, vamos falar sobre tudo. Gente, antes de eu começar, vou pedir para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever. Não dói nada, gente, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui. Deixa aquele like, porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se você também gostou da minha energia, quer saber como é que faz um atendimento comigo, tem um link aqui na caixa de descrição que você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Vou te passar todas as informações sobre as minhas leituras de mapa astral, as leituras de tarô, enfim, falo sobre tudo lá, gente. Mas corram porque os horários são limitados. Lembrando também, gente, que essa aqui é uma leitura para os nativos de Leão, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou o meio do céu. Mas como eu sempre digo, fiquem à vontade para assistir qualquer vídeo do canal, tem uma playlist passando aqui com todos os vídeos desse mês. Confiram os pontos fortes do mapa de vocês. Gente, no mínimo uma complementação, vocês acabam encontrando lá. Enfim, façam a festa. Agora, se essa leitura aqui não ressoar, minha gente, já sabem, né? Não tenta forçar, é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, meus anjos. Já estou aqui com o meu baralho. Vou dar aquela última embaralhadinha final e a gente já começa a conversar, Leão. Vamos lá. O que vocês me contam esse mês, Leão? Vamos lá, quero saber quais são as novidades desse mês, hein, Leão? Vamos lá. Primeira carta que saiu aqui. 8 de espadas. Ai, ai, ai. Tá. Outro 8. 8 de copas, ó. 8 tá bombando esse mês aqui, né? Uma rainha de ouros. Um 10 de espadas. Carta do diabo. Eita, gente. Um cavaleiro de copas. E por último, opa, pulou aqui. Um 2 de ouros. Vou pegar mais uma carta. Sentir mais uma carta aqui. E um julgamento. Eita, meus anjos, vamos conversar sobre tudo, tá? No fundo do maço a gente tem a Imperatriz aqui. Então vamos lá, Leão. Já vejo que tem muito trabalho aqui pela frente, tá? Esse mês, Leão. É um mês de trabalho, um mês de construção. Também vejo que vocês estão passando por uma transição aqui esse mês, tá, Leão? Então, nos meses de transição, eles são meio desgastantes, assim, porque a gente faz, e não necessariamente vê os resultados acontecendo agora, tá bom? Eu digo isso, gente, ó, vocês aparecem aqui como um 8 de espadas, né? Então, a mente de vocês diz para vocês que não há muito o que fazer, né? É uma carta em que vocês se veem amarrados, paralisados. Então, com muitos pensamentos que fazem vocês se sentirem atados. É como vocês aparecem aqui esse mês, Leão. É como vocês estão se comportando, como vocês estão agindo. Como alguém que não pode fazer alguma coisa. Eu já vou dizer aqui logo de cara que eu acho que tem algumas coisas que vocês podem fazer esse mês, para já começar essa transição, como eu disse. Agora, realmente, não é um mês em que as coisas vão fluir em alta velocidade, tá bom? Mas também não acho que é para tanto, porque tem aqui um sentimento de paralisação, não tenho o que fazer, eu tô atado, eu tô preso e eu não consigo ver soluções, eu não consigo ver caminhos, né? Então, esse mês, muitos de vocês podem sentir que não tem solução para o que é que vocês estão vivendo, para os desafios aí, não tem saída, eu estou encalacrado, eu estou fechado aqui. Então, assim, essa leitura ela vai vir muito para talvez jogar uma luz aí, Leão, para mostrar que existem caminhos aí, tá? Porque eu acho que vocês estão muito resistentes, muito rígidos esse mês. Olha que interessante. A carta que aparece aqui
como algo que está cruzando a vida de vocês nesse momento, ela aparece na forma de um 8 de copas. Então, sim, gente, é um momento que meio esquisito, meio doloroso, né? O 8 de copas, às vezes, ele pode falar de um sentimento de carência, de solidão. Então, eu tô sozinho no mundo, né? Tô preso, não tenho para onde ir, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me acolher, ninguém está aqui comigo, eu estou sozinho nesse momento. Mas também, gente, ainda que exista esse sentimento de solidão, e eu acho que não é bem por aí, eu acho que é uma narrativa que vocês colocaram na cabeça de vocês, tá? Que vocês estão sozinhos, que ninguém pode ajudar vocês. Eu acho que é uma narrativa, Leão, mas vamos abrir isso o máximo que a gente consegue. O 8 de copas, além dele falar desse sentimento de solidão, de uma dor, né? Tem uma coisa dolorosa no 8 de copas, ainda que ele fale sobre isso, né, um sentimento de desolação, de desesperança também, ele fala de uma partida, né, alguém que está partindo em direção a algo novo, está deixando algo para trás e está partindo para algo novo. Então, eu sinto que aqui, como eu disse, é esse sentimento de transição, algo está sendo deixado para trás. E às vezes, gente, quando a gente está nesses períodos em que a gente precisa deixar algo, uma etapa, principalmente uma memória, né? Porque o naipe de copas, para mim, fala muito sobre memória. Então, a gente está deixando para trás uma etapa da nossa vida carregada de memória, carregada de história. Então, quando a gente faz essa transição, de fato, a gente está sozinho, porque só nós podemos fazer esse processo. Não tem como alguém fazer esse processo pela gente, Leão. Então, nesse momento, é vocês com vocês mesmos. E vamos lembrar que Leão é um signo que gosta de estar sozinho, gosta de encabeçar, de estar na liderança, gosta de se colocar em movimento, fazer do seu jeito. Então, um pouco desse sentimento de solidão aqui também vem um pouco de vocês, tá, Leão? Mas não acho que vocês estão sozinhos no mundo, que não tem ninguém aqui disposto a ajudar, se é que existe essa narrativa aí, tá, gente? Cuidado com essa narrativa. Eu acho que sim, é um momento de transição, vocês têm que partir aí para algo novo, mas entendo que vocês têm que fazer isso sozinho mesmo, é o momento de estar sozinhos, tá? O que está a favor de vocês aqui nesse momento? A gente tem essa rainha de ouros. Então, como eu disse, tem aqui, gente, disposição, força de construção, né? A rainha de ouros, para mim, é a rainha que constrói, que cuida também, né? Ela é a grande cuidadora. Então, também, gente, como isso está a favor aqui, é como se também tivessem pessoas que podem cuidar de vocês, que podem ajudar. Talvez até nesse momento, Leão, essa solidão, tudo o que está acontecendo, é um momento de se permitir ser cuidado um pouco. Eu acho que sim, tem coisas que só vocês podem fazer, principalmente nessa liberação de memória, liberação de etapas. Isso é uma questão que vocês vão ter que lidar com vocês mesmos, tá? Isso aí não tem como vocês transferirem para outra pessoa. Agora, tem sim aqui pessoas dispostas a cuidarem de vocês. E talvez, Leão, vocês que não gostam disso, vocês gostam de encabeçar, como eu disse, gostam de liderar, talvez esse seja o momento de vocês serem cuidados. Eu sei que para vocês isso é difícil, mas talvez é um mês para vocês se permitirem serem cuidados, porque às vezes vocês estão aí nesse sentimento, não há nada o que fazer, porque essa carta apareceu invertida, né? Não há nada o que fazer, eu estou encalacrado aqui, eu estou fechado aqui. Então, assim, para sair dessa situação, às vezes é legal conversar com alguém, alguém que está aí disposto a ajudar, disposto a cuidar, trazer para vocês uma outra perspectiva. Agora, olha que interessante. Aqui, como desafio, está aparecendo esse 10 de espadas, né? Então, eu sinto que é romper um pouco com essa ideia aqui que aprisiona. Só que, como aparece como desafio, igual eu falei, tem uma resistência muito forte esse mês, tá, Leão, aqui, em relação aos pensamentos de vocês, as ideias, as histórias que vocês contam para vocês. É quase como uma parte de vocês quisessem ficar presos aqui. Nessa narrativa, eu tô sozinho, ninguém tá comigo, eu vou fazer tudo sozinho, é isso aí, minha vida é isso. Como eu disse, eu acho que inclusive tem aqui algo benéfico de alguém que pode cuidar de vocês, alguém que traz esse sentimento de acolhimento. Talvez não seja uma pessoa tão acolhedora no sentido emocional, é alguém que vai ajudar vocês de uma maneira até mais prática, porque a Rainha de Ouros, como que ela cuida? Ela cuida fazendo uma boa comida, ela
cuida das pessoas fazendo algo, com atitudes, né? Ela não é uma pessoa que necessariamente vai acolher tanto emocionalmente vocês, porque eu acho que a parte emocional é uma coisa muito de vocês com vocês mesmos, tá? Mas, como eu estava dizendo aqui, gente, tem aqui uma resistência muito grande aqui em relação às ideias de vocês. Vocês estão resistindo muito em deixar algo acabar, terminar, finalizar. Tem uma ideia aqui que não se sustenta mais, né? Uma perspectiva que não se sustenta mais. As coisas mudaram já, na minha opinião, tá, Leão? As coisas já mudaram, as coisas já estão diferentes. Mas tem uma parte de vocês que ainda está insistindo numa velha visão. E é justamente essa velha visão que faz vocês se sentirem presos aqui, sozinhos, sem ajuda. Então é abrir um pouco os olhos, gente. Tem um mundo aqui fora, ó, que interessante. Temos aqui a Imperatriz no fundo do maço. Então é quase como se vocês não quisessem olhar para isso, né? Olhar para essa vastidão, olhar para essa prosperidade, para essa abundância que existe de coisas, possibilidades, para vocês explorarem, fazerem. Tem muita coisa aqui fora, no mundo aqui fora. Agora, se vocês ficarem na mente de vocês esse mês, Leão, realmente o sentimento vai ser de estagnação, paralisação, tristeza, melancolia, em alguns casos até de depressão, porque o 8 de copas pode falar sobre uma certa melancolia que leva a um vazio, assim, tipo, parece que nada faz sentido. Agora, se eu me organizo e deixo para trás essas memórias, eu caminho para o novo, para uma nova perspectiva, eu deixo e elimino essas ideias que não mais fazem sentido, eu começo a explorar o novo, coisas novas, eu me abro para novas possibilidades, aí a gente começa a conversar sobre outra coisa, entendeu? Aí a gente começa a trabalhar numa outra energia. Então, o que a gente está sugerindo aqui esse mês, Leão, é as energias que estão aí, no campo. Vocês podem usar isso a favor de vocês ou contra vocês, né? A leitura do mês ela funciona como um mapa para a gente tentar se localizar nessas energias todas e seguir o melhor caminho, tá? Então, assim, o melhor caminho aqui esse mês é se desprender, porque tem uma transição aí no caminho. Tem uma carta do julgamento, que eu já vou falar aqui, jogando luz para toda essa leitura. E o julgamento, ele anuncia uma mudança, ele anuncia um novo mundo. Ele ainda não está acontecendo, né, Leão? Ainda não é o momento dessa grande mudança, mas a preparação já começa aqui, tá? Já começa nesse mês de abril. Olha que interessante, a carta que ajuda vocês talvez a se abrirem mais para esse cuidado, se abrirem mais para esse acolhimento, é a carta do diabo, né? Olha que interessante. Porque a carta do diabo, gente, ela fala, às vezes, sobre o nosso egoísmo, a nossa individualidade, os nossos desejos, a nossa sombra, os nossos instintos. Só que aqui nessa leitura, a carta do diabo, ela está falando de algo positivo. Então é como se esse mês você tivesse que pensar mais em você, Leão. Porque às vezes, Leão, ainda que as pessoas falem que Leão é um signo muito egoísta, muito individualista, a verdade é que às vezes, Leão, vocês usam esse poder, essa potência que vocês têm, às vezes para pensar demais nos outros, né? Vamos lembrar que a sombra de Leão é Aquário. Então, às vezes, Leão se preocupa demais com os outros, ainda que ele não demonstre, ainda que aquilo não esteja claro para as pessoas. E às vezes, Leão, você está preso aqui achando que está sozinho, que você que resolve tudo, você que faz tudo, mas por sua responsabilidade. Então, um pouco desse diabo me fala, Leão, que esse mês, talvez você tenha que pensar, bom, então eu não vou fazer tudo para todo mundo, eu não vou ter que encabeçar todas as situações, eu não vou ficar liderando todo mundo, mandando para todo mundo. Esse mês, talvez eu vou dar uma relaxada. Tá entendendo? Esse mês eu vou dar uma relaxada, esse mês eu vou deixar as pessoas se virarem sozinhas, porque eu preciso desse descanso. Tem aqui uma sensação minha também um pouco de descansar, porque tem uma tensão muito grande aqui. Leão, inclusive muitos de vocês podem estar se sentindo muito estressados, com muitas coisas na cabeça, né? Porque esse 8 de espadas fala sobre isso, muitas preocupações, né? Um sentimento assim de uma mente que não para e ao mesmo tempo um sentimento que sempre tem algo para eu fazer. E é por isso que eu estou paralisado, porque eu tenho sempre alguma coisa para me preocupar, alguma coisa para fazer. A vida parece que assim, ela não anda para frente, porque eu estou sempre ali, parece que sem sair do lugar. Essa sensação que tá mais ou menos esse mês, né, Leão? Então, gente, o diabo também fala, vai atrás do que você está afim. O que você está afim de fazer esse mês, Leão?
que você está com vontade? Ah, está com vontade de dar uma relaxada? Então dá uma relaxada. Está com vontade de, não está a fim de liderar um pouquinho, está a fim de descansar? Descansa. Ou está a fim de fazer alguma coisa mesmo, que você tem vontade, você tem tesão, então faça, tá? Claro, gente, o diabo ele é uma carta que para mim sempre fala sobre alerta, ele também fala sobre medo, porque aqui esse diabo está jogando uma luz, né, de medo, pelo menos, aqui nessa rainha de ouros, então é como se vocês tivessem medo que as pessoas não vão ajudar vocês, que vocês não vão ser cuidados, ou um medo de fazer essa transição, de andar e deixar toda essa memória para trás, toda essa história para trás, com medo desse sentimento de solidão, de vazio que pode estar acontecendo aí. Essa carta aqui está falando, gente, que vocês estão se sentindo vazios porque vocês não estão fazendo as coisas que vocês realmente querem, vocês não estão seguindo a vontade de vocês. Mas, como eu disse, a carta do diabo ela é uma carta que fala para a gente estar sempre em alerta, porque é uma carta que a gente fica, olha, já fica meio assim, né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado também para não ir para o outro oposto, porque o diabo ele traz uma certa intensidade para as coisas. Então, a gente não pode querer se jogar também, agora eu vou fazer só o que eu quero, não adianta ir também para outra polaridade. Ou, agora eu só vou descansar, não vou fazer mais nada, não vou assumir minhas responsabilidades. Calma, né? A gente tem que ir para o equilíbrio. O problema é que vocês estão muito polarizados num lugar só, de muita preocupação. Então tem que dar uma flexibilizada, tá? Essa é a palavra aqui. Flexibilidade, Leão. Agora, qual é a resistência e algo que talvez ajude vocês a realmente acabar com essa ideia aqui que tanto atormenta vocês? Nós temos um cavaleiro de copas. Então tem duas coisas aqui. O cavaleiro de copas, gente, é esse cavaleiro que busca, mas a solução está com ele o tempo inteiro. É a primeira coisa que eu acho interessantíssima nessa carta. Então, às vezes, vocês estão aí preocupados, pensando em 1 milhão de questões e a solução, gente, está bem na frente de vocês, sabe? É algo mais simples do que parece. Então, essa é a resistência aqui. Entender que talvez as coisas sejam mais simples. No seu caso, Leão, não estou falando que é sempre assim, que é para todo mundo. Não, mas para vocês, nesse momento, talvez as coisas sejam mais simples, tá? Então, assim, essa narrativa de não tem o que eu fazer, talvez ela não seja tão dura assim, como eu disse no começo da leitura. Eu acho que tem aí alguns espaços para vocês brincarem. O Cavaleiro de Copas também é aquele que vai atrás do desejo do coração dele, é o cavaleiro apaixonado que vai atrás do amor. Então, assim, tem uma coisa de vocês irem atrás daquilo que vocês querem, sabe? Tem uma mensagem sobre isso esse mês. Vão atrás do que vocês desejam nesse momento, Leão. Parem de ficarem arranjando justificativa para não fazer o que vocês estão a fim de fazer, tá? Porque no final do dia é um pouco isso sim, ainda que não seja 100%. E a outra coisa, que é um pouco também uma mensagem aqui do Cavaleiro de Copas, é sobre ilusões, né, gente? Quando a gente fica aí, né, vidrado numa ilusão, numa fantasia, então isso realmente nos paralisa, né? Impede que a gente vá para a vida, impede que a gente faça alguma coisa. Então tem também ilusões aqui, fantasias aqui que vocês estão comprando. Então isso atrapalha vocês de deixar essa ideia aí de vez. Essa ideia que paralisa, que angustia, que maltrata. Essa ideia vem de uma fantasia. Justamente essa fantasia, talvez, eu tenho que fazer tudo, ou uma fantasia de que eu tô sozinho, que não tenho outra possibilidade, que eu tenho que ficar me matando o tempo inteiro. Será, Leão? Não sei, eu acho que isso daí é uma coisa que você tem que rever, questionar. Qual que é a sua responsabilidade nisso tudo? Será que você não deixa que as pessoas e as coisas sejam dessa maneira? Pelo menos um pouquinho? Pensa sobre isso. E se é você que está deixando um pouquinho, e se você não deixasse? Será que essa situação não mudaria? Então é um pouco isso que a leitura está falando. Olha que lindo. Aqui na ponta dessa leitura a gente tem a carta do julgamento. Então, como eu disse, uma anunciação aqui de um novo mundo. E ela apareceu junto do 2 de ouros, que é uma carta de mudança, que é uma carta que fala quando as coisas começam a alterar a dinâmica. Então, se a gente está de um lado, a gente vai para o outro. Então, assim, tem algo mudando aqui, eu sinto, Leão. Aos poucos, não é com velocidade. Esse julgamento também, se ele aparece do lado de um 2 de ouros, tem a sensação que é uma anunciação que vai vindo aos poucos. Não é assim, num rompante, do dia para a noite tudo mudou.
Eu sinto que é uma coisa que está já anunciando, alterando. Por isso que eu sinto uma sensação de transição aqui, não de mudanças drásticas e tal. Não, a gente está falando de uma transição. E nessa transição, gente, tem uma oportunidade aqui de vocês se livrarem de um passado que atormenta, que aprisiona, de ideias aprisionantes, de um esforço, de uma preocupação exagerada. Então, assim, tem uma oportunidade de liberação. Não é fácil, Léo, não é, porque realmente eu vejo aqui que isso está muito forte esse mês, né? E até com essa carta do diabo aqui tem uma coisa de aprisionamento, sabe? Então, vocês estão muito presos aí a situações, a estruturas, a ideias. Então, esse é o mês ideal para questionar tudo. Esse é o momento da pergunta. Vamos perguntar, questionar. Tem que ser assim? É desse jeito? Será que esse é o caminho? Enfim, se perguntem mais, tá? Esse mês. Vamos para as cartas de conselho? Vamos aqui entender algo a mais, né? Alguma coisa a mais para a gente entender aí. Vamos ver. Primeira carta. O mapa mágico da mudança. Olha que interessante. Essa carta apareceu justamente esse mês. O coletor de ossos. E os goblins. Olha que interessante. Então, a primeira carta que eu vou falar aqui, Leão, é sobre esse mapa mágico da mudança, né? E para mim o mapa mágico da mudança, ele fala muito sobre as nossas narrativas internas, sobre esses nossos mapas internos. Então, para mim, essa carta ela fala muito de quando a gente altera algo nas nossas crenças, na nossa história, na nossa perspectiva, né, sobre as coisas que a gente acredita, tudo pode mudar. Então, assim, eu vejo aqui vocês presos a ideias, a conceitos, a uma história que vocês contam sobre vocês mesmos, a infância de vocês, da vida de vocês, e isso aprisiona muito vocês. Então, assim, quando vocês começam a questionar, e em alguns casos, até alterar essa história, a gente tudo muda. Tudo muda magicamente, que é mais lindo. Então, assim, tem algo que vocês podem mudar de maneira mágica esse mês. E, ainda que pareça muito difícil, gente, é só uma ideia. Pode não parecer, porque quando a gente está muito mergulhado numa ideia, aquilo parece verdade absoluta. É isso, minha vida é assim, não tem como mudar. Essa é a minha sina, é o meu destino, não tem o que fazer. Só se a gente ficar preso nisso, nessa ideia, a gente não questiona, aí nossa vida só vai seguir ali ribanceira abaixo, né? Digamos assim. Agora, se a gente começa a questionar, as coisas mudam, elas alteram. E de maneira mágica. Parece mágica, mas não é, gente. Só a gente alterando algo que parece substancial dentro da gente, tá? Temos aqui também a coletora de ossos, né? Ela é uma carta muito interessante, porque ela fala para mim sobre essa trilha de ossos que a gente vem deixando durante a vida. O que são esses ossos? São nossas histórias, né? São esses fósseis que ficaram das nossas vivências, das nossas experiências. Só que a coletora de ossos fala para a gente olhar para essa trilha, porque nessa trilha a gente tem muitas pistas sobre o nosso momento presente. Então, sim, a gente precisa olhar para o passado aqui, né? Esse 8 de copas fala para mim sobre isso. Tem que olhar para o passado para entender como é que eu vim parar aqui. Porque foi nas escolhas desse passado que me trouxeram até aqui. Só que é justamente se empoderar disso, entender, poxa, se foi essas escolhas que eu fiz lá atrás, talvez se eu fizer novas escolhas, eu possa alterar a minha realidade. Então, é olhar também para essa trilha de ossos em busca de sabedoria, né? Olhar para esse passado, para esse caminho que eu fiz até aqui, em busca dos aprendizados que eu vivi. Então é entender que tem muita coisa que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu experienciei, que hoje são forças, hoje são sabedorias. Porque a coletora de ossos é essa grande sábia. Por quê? Porque ela olha para o seu caminho e ela resgata, ela pega, né, tudo aquilo que sobrou de verdadeiro, de essencial desse caminho que ela trilhou. Então, olhem para o caminho aí, Leão, para o que vocês viveram e peguem as coisas boas, aquilo que pode adicionar, trazer sabedoria, como eu disse. E a terceira carta, né, gente, são os goblins. Os goblins, como eu falo, são esses diabretes aí na nossa mente.
são as nossas partes que a gente não gosta, a gente exclui elas. E elas começam a virar, né, esses diabretes falando coisas nos nossos ouvidos, que nada vai dar certo, que não tem solução, não dá. Então, esse mês tem um alerta, cuidado com os diabretes, cuidado com os goblins, cuidado com essas vozes da mente que dizem, não tenho o que fazer. É isso, essa é a sua sina, é esse o seu destino. Você está preso, não tem possibilidades, não tem caminhos. Porque são essas ideias, gente, que fazem vocês se sentirem também vazios, com incapacidade de sonhar, com incapacidade de acreditar, porque o 8 de copa às vezes fala que não tem o que acreditar. O sonho morreu, não tem mais o que fazer. Agora é ficar aqui, sentar e chorar. Entende? Só que isso é uma história, gente, não é a verdade. Então eu sinto que esse mês, ele vem como mês de quase de revisão para continuar essa jornada mais leves também, Leão, porque tem um peso aqui que não dá mais para vocês carregarem não, viu, gente? Mas assim, eu gosto muito dessa leitura. Por quê? Porque é uma leitura, gente, que todo mundo tem que receber em algum momento, porque todo mundo fica refém das suas próprias histórias, todo mundo fica refém, né, desses conceitos, dessas memórias que a gente tem que não são a realidade, gente. Não é o que realmente aconteceu. Às vezes não é bem por aí. Se a gente, né, se confronta com uma outra versão dessa história de alguém que viveu algo parecido ou estava lá com a gente vai ver que talvez a história não é exatamente aquela que a gente lembra. Então questionem aí as memórias de vocês, questionem o que vocês acreditam, o que vocês veem como possibilidades, porque às vezes, gente, o que pode estar aí disponível para vocês é muito maior do que vocês conseguem enxergar, tá? Aqui, ó, Imperatriz aqui, né? Então, sinto que tem alguma coisa aí que vocês não estão conseguindo ver. E eu sinto que tem um chamado, né, com esse julgamento aqui, dizendo que tem algo mais para vocês. Vocês conseguem sentir. Então é um mês para questionar, para ir atrás do que vocês realmente querem, ainda que isso cause muito medo. Porque o que vocês querem nesse momento aparece como um diabo, né? Parece como algo assustador, como algo até proibido, né? Então, assim, é uma pena que o desejo de vocês tenha que aparecer dessa maneira. Porque eu acho que ele poderia ser mais colorido, mais bonito, menos assustador, né, gente? Isso vem por causa dessas crenças que vocês têm. Então é o momento de quebrar, gente. Tá bom? Ficou claro? É isso que eu tenho para vocês, meus anjos. Desejo um ótimo mês de abril para vocês. Aproveitem as energias, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.